na situação do Brasil, nós tivemos aí de 64 a 1985 um processo ditatorial, civil-militar, de 21 anos, e depois, aos trancos e barrancos, o processo de redemocratização, com as limitações que conhecemos. No entanto, a extrema-direita, que ela subalternizou a direita tradicional e a domina, ela tem dito que a época do regime ditatorial é que era bom, etc. As pessoas não compreendem o que foi a ditadura por falta de conhecimento histórico ou porque a propaganda, a ideologia e as fake news elas são disseminadas muito mais rapidamente e encontram abrigo em pessoas que têm ignorância da sua própria história e de seu país. Desculpa eu esboçar esse sorriso, tá? É porque, assim, existem vários aspectos nisso aí que você nos apresenta, nessa questão que você nos apresenta. Tem uma questão ideológica muito forte dos integrantes do regime, portanto, dos simpáticos ao regime e daqueles que foram indiferentes ao regime, tá? Bom, uma outra questão para mim muito importante é o controle que essa direita que tomou o poder em 64 é o controle que ela teve de todo o processo de democratização. Sabe, nós nos iludimos que tínhamos o controle do processo de redemocratização. Quem teve o controle desde o princípio foram os militares, os torturadores, os assassinos do regime. O controle foi deles. Por quê? Porque senão nós não teríamos uma anistia ampla, geral e restrita, como aconteceu. Quem foi pego na redemocratização? Ninguém. Tanto prova que o poder foi passado para um membro do regime, José Sarney, que se fantasiou de oposição. E aos quatro cantos do mundo, o Figueiredo dizia que não passaria a faixa para ele porque ele era um traidor. O último general de plantão. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nessa história. Nós assistimos depois vários documentos, né? Tanto da trama golpista, depois em todo o processo de redemocratização, o quanto eles mantiveram o controle de tudo isso. Eles eles encerraram a ditadura sem desarmar o dragão da tortura e do assassinato. Todos os torturadores e assassinos passaram incólumes. Foram tratados como sujeitos distintos, com distinções por onde passavam. Eu tive professor torturador envolvido em assassinato. Ninguém nunca conseguiu botar a mão nele. Então, veja. Aí eles dizem que deram anistia e tudo mais, e que os guerrilheiros voltaram, aquele discurso todo e tal. Bom, alguns fizeram a resistência armada ao regime. Alguns. Uma leva fez a resistência armada. Outros nunca disseram uma palavra contra o regime, foram perseguidos. Foram torturados. Então, veja, nós temos hoje, passamos por um processo de democracia, né, que vive, olha, na UTI, às vezes mais, às vezes menos. Por quê? Porque todos
os saudosos da ditadura continuam vivos. Aqueles que participaram da explosão da bomba no Rio Centro, um deles chegou a general. Um outro, que era filho de um general, virou ministro no governo Temer. Então, vejam, o regime, ele saiu por exaustão política. Prometeu combate à inflação, não conseguiu. Prometeu desenvolvimento e não conseguiu. Prometeu modernidade e não conseguiu. E elevou a dívida externa. O Brasil era visitado a cada 6 meses pelos agentes do FMI, que controlavam a nossa economia, controlavam a nossa riqueza. Percebe? Então, esse regime deixou de existir, mas até hoje se tortura dentro das delegacias estaduais com os mesmos métodos da época da ditadura. Volta e meia descobrem um pau de arara. O Brasil não fez o exercício de botar nos tribunais os assassinos do regime nem os torturadores.